Aqui o professor Carlos Figueiredo, que está no Rio de Janeiro, ele é pesquisador de relações étnicas e raciais e de esporte, para bater papo com a gente. Professor, muito boa tarde ao senhor, seja muito bem-vindo à Arena Sport TV. Queria primeiro que o senhor votasse na nossa enquete e desse sua opinião sobre o caso. A gente está discutindo aí o racismo motivado pelo que aconteceu com o Tinga. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Bom, boa tarde a todos. Aqui, refletindo com o que vocês também estão falando, esse caso do Tinga, ele mostra pra gente os ecos, né? Os ecos do racismo, desse racismo persistente, desse racismo que às vezes ele está camuflado, está escondido, é sutil, e em outros momentos ele é assim explícito. Em 98 eu produzi um trabalho, A Linguagem Racista no Futebol Brasileiro, onde eu fui muito criticado, porque naquela época eu estava olhando para dentro, eu estava olhando para esse racismo para dentro, analisei as derrotas da seleção brasileira nas Copas do Mundo e busquei verificar um pouco essas alegorias e metáforas que são dirigidas sempre a quando nós perdemos uma Copa do Mundo, e tentei fazer comparações com jogadores brancos, não brancos, jogadores negros. E, de certa maneira, a gente confirmou algumas coisas em relação a metáforas e alegorias, né? Então, amarelão, tremedor, acovardado, aí outro tipo de metáfora, né? Os deuses não quiseram, estava frio, falhou e por aí vai. Então, em 98 fui muito criticado para esse racismo para dentro, só que esse racismo do Tinga é um racismo para fora, é o adversário, é o outro, é o inimigo. Então, como que eu vou combater esse outro, esse inimigo? Vou buscar ali, então, algo que fira profundamente aquela identidade. E nós no Brasil, nossa identidade é negra, a nossa identidade é portuguesa, é europeia, a nossa identidade é indígena. Então, esse fato dessa manifestação desses atos racistas contra o Tinga, na verdade é uma agressão que visa tocar num calcanhar de Aquiles e humilhar profundamente esse adversário. Então, depois de 98, eu tento entender um pouco isso e estou tentando desenvolver essa ideia de racismo para dentro, camuflado, naturalizado, e um racismo para fora, que é contra o outro. E o que chama a atenção, né? Professores e professores aqui, a gente pode chamar todo mundo de professor hoje, todo mundo também. Um eterno aprendiz. Mas professor Cortella e professor Carlos Figueiredo lá no Rio, por que no campo de futebol, assim, esse tipo de violência é tão mais explícito ou tão aberto e tão impune muitas vezes? Porque é um local de enfrentamento. Catarse. Né? Se você tem uma arena, né? Se você tem um local de confronto, evidentemente é muito diferente de eu estar sentado num restaurante, onde acontece também. Mas eu não estou disputando. Todo local que há disputa, a tentativa de excluir aquele que comigo disputa lança a mão de várias ferramentas. Uma delas, no caso do esporte, é exatamente quando há esse confronto, a possibilidade de fazer com que a outra pessoa se sinta menos, enfraquecê-la. E como eu dizia antes, só busca enfraquecer na suposição de que ele tem alguma força. Sim. Por isso não é estranho que isso aconteça. Por exemplo, o Tinga, ele é gaúcho. O Rio Grande do Sul tem histórias, na sua lógica de tempo, que estavam ligados a alguma forma de racismo no linguajar de hoje. Se eu olho no passado, eu não vou dizer que o negrinho do pastoreio era uma forma de racismo, porque na época que se discutia isso, não havia a conversa e nem a consciência em relação a esse tipo de confronto. Lupicínio Rodrigues, que fez o hino do Grêmio, sendo ele um negro, né, que fez canções magníficas na história da MPB brasileira, ele não podia adentrar em alguns territórios por causa da cor da pele. Agora, no dia de hoje, isto é, em 2014, é absolutamente absurdo, né? É fora de propósito. O olhar da história, tal como o professor dizia nessas pesquisas, né? É um olhar que mostra o quanto que há ainda uma degradação, né? Uma degeneração, né? Do modo de convivência. E o campo é um território fértil para que eu, tendo que enfrentar outra pessoa, o faça buscando diminuí-lo. Mas, insisto, é uma forma de covardia. Puramente. A maior covardia ainda, porque ela está implícita nessa atitude a coisa do grupo, da massa. O anonimato do coletivo. Exatamente. Aí ele se sente forte. E a proteção da distância, né, também, na questão. Mas é uma consideração interessante essa. O professor citou muito bem, todo o ambiente de confronto estimula isso.
Mas o campo de futebol, o estádio de futebol, talvez não seja o único ambiente de confronto dentro de uma sociedade. E por que esse sujeito, ele se manifesta, ele carrega o preconceito com ele? Talvez a gente nunca se livre dessa mazela. Mas em alguns momentos ele se vê reprimido a manifestar isso, em outros ele se vê mais tranquilo para fazer Liberado. isso. E o campo de futebol propicia esse sentimento de que ali dentro, naqueles 90 minutos naquele ambiente, parece que não existe regra de convivência, não existe nada. Ali o cara se sente à vontade. Porque lá o árbitro está no campo. Ele não está na plateia. Também pelo histórico de punições que a gente tem visto aí nos estádios de futebol. O Sport TV News, edição noite, entrevistou ontem, na edição de ontem à noite, o historiador Joel Rufino, que também falou sobre o caso do Tinga, envolvido de vítima, né, de gritos racistas no Peru. Vamos dar uma olhada. Nos esportes, o racismo aparece sempre que a emoção do jogo chega a um ponto que toca no subconsciente. Nesse subconsciente, as emoções primitivas do homem se manifestam mais facilmente. Parece que elas não têm peias, não têm contenções. E o racismo aparece nesse momento em que você é torcedor apaixonado. É a impunidade. Os dirigentes esportivos, os cartolas, há anos que veem esse espetáculo, há anos que prometem que vão tomar providências e há anos que o fenômeno prossegue e até aumenta. Aí, é o que a gente está falando, né? Há anos se fala em providências e não se toma providência e o fenômeno só... Por isso muita gente chama isso de radicalismo, mas eu não vejo outra alternativa que seja ali. No âmbito esportivo, é bom que se diga, para uma equipe como a equipe peruana do Real Garcilaso. Ah, mas a equipe, o clube não tem culpa, a diretoria não tem culpa, os jogadores não têm culpa, a grande maioria da torcida não tem culpa pela atitude de poucos. Mas não tem outro jeito. Essa questão educacional, exemplar, não adianta você tirar mando, portões fechados, multa de 3 mil, 5 mil dólares, $1 milhão. Para essa gente que se manifesta dessa forma, esse tipo de represália não significa nada. Então, num caso como esse, assim como foi o caso do Corinthians, o ano passado na Bolívia, quando morreu o garoto boliviano, a única pena cabível, no meu modo de entender, não que vá resolver o problema, mas que vai, pelo menos, fazer muita gente pensar, é a exclusão da equipe da competição. Ponto. Deixa eu colocar o professor Carlos Figueiredo também para a gente falar sobre esse assunto. A gente está falando aqui, né, professor, da questão da não punição exemplar, porque o torcedor vai para o estádio, o Roberto Helena cita a palavra catarse, eu não sei se cabe direitinho assim, nesse fundamento, mas ele se sente muito protegido de não punições, né? O senhor ouviu algum caso nas suas pesquisas sobre esse estado tranquilo que o torcedor vai para o estádio sabendo que ele não vai ser punido? Essa tentativa da gente superar a questão da punição, realmente, a gente olha isso tudo e vê que a gente está longe de superar isso. Acho que nós temos que efetivamente melhorar, né, todo essa aparelhagem, esse equipamento para identificar os agressores e realmente ainda não vão conseguir superar esse processo de punição. Mas o que me incomoda mais com tudo isso é que nós temos teses, né? Nós temos teses de um processo civilizador, de que a humanidade, a civilização, ela vem, de alguma forma, superando, né, determinadas violências, né? Sejam elas simbólicas, físicas, psicológicas. E quando a gente vê determinados fatos que estão ocorrendo atualmente no nosso país, e agora com o caso do Tinga, tendemos a achar que nós não estamos nesse processo civilizatório, nós estamos regredindo. Inclusive, acho que os convidados também falaram sobre isso. Isso me incomoda demais, mas eu não posso acreditar nisso, eu acho que a sociedade também não pode acreditar que nós estamos regredindo. O Mário Sérgio Cortella, ele falou uma coisa ali em relação a que isso não era percebido, né, anos atrás. O Mário é filósofo, ele pode explicar isso melhor do que eu, mas havia um filósofo do século XVIII, que é o Jorge Berto, ele falava: ser é ser
percebido. Então, se você não percebe a violência, se você não percebe o racismo, parece que ele não existe, mas ele existe, ele está ali. Ele às vezes está escondido, ele está naturalizado. Hoje nós estamos percebendo isso. Hoje a mídia não reproduz mais de forma inconsciente algumas coisas, vamos dizer assim, que estavam na sociedade ali camufladas. Então, a mídia hoje discute isso, né? As redes sociais estão aí discutindo isso. Também me assusta um pouco quando tive que consultar algumas mídias sociais, algumas redes sociais, quando nessa emoção, nessa paixão, também começamos a atacar um país vizinho, a entrarmos numa dimensão de um nacionalismo, de uma xenofobia contra um país vizinho que não tem culpa de nada disso. É um episódio, é algo que é um eco, ele reverbera, ele continua persistente e cada vez mais. Claro, não superamos as punições, mas temos que atacar via educação. Esse é o caminho mais correto e a mídia tem um papel fundamental nisso, junto com esse fenômeno das redes sociais. O professor Cortella que pediu a palavra, pedi só um segundinho pro senhor aí, para a gente botar o Bob Faria, que está lá em Belo Horizonte, nosso comentarista, para colocar ele também nesse assunto, que ele está vivendo lá o dia a dia, lá em Minas Gerais. Tem o clássico Mineiro no